Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Eu sou o Christopher Garotti e semanalmente eu vou trazer para vocês aqui dicas de educação financeira, investimentos, economia, para ajudar você aí a cuidar melhor do seu dinheiro. E o tema de hoje são as siglas financeiras, né? Aquela sopa de letrinhas que eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez na sua vida. CDI, CDB, Selic, IPCA. Se você fica boiando quando alguém fala sobre isso, vem comigo que eu vou te mostrar o que significa cada sigla e as principais que você precisa saber para ficar por dentro e conseguir fazer melhores escolhas aí na hora de investir e até mesmo quando você estiver conversando com alguém, saber do que se trata, né? Bom, e para começar, vamos falar do indicador oficial que mede a inflação aqui no Brasil, que é o IPCA. O IPCA ele é medido pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, e o IPCA nos mostra a variação de preço dos produtos, além de mostrar quanto que o nosso dinheiro perdeu de poder de compra, perdeu de valor. Ou seja, o mesmo item que antes a gente pagava R$10, se ele sofreu uma inflação, por exemplo, de 10%, hoje você vai precisar de R$11, ou seja, de R$1 a mais para comprar o mesmo produto. E é importantíssimo para você que está buscando por investimentos que vão garantir ali o seu poder de compra ao longo do tempo, buscar por opções que estejam, né, atreladas aí ao IPCA. É comum a gente encontrar CDBs, LCIs, LCAs que pagam, né, a rentabilidade IPCA mais alguma taxa fixa. Então, inclusive, além de ter esse poder de compra garantido, você tem até uma rentabilidade real, um ganho acima da inflação. E uma das taxas mais importantes da economia brasileira é a Selic. Além de ser um sistema de liquidação e custódia para os títulos públicos federais, ela é uma importante ferramenta que o governo tem para executar política monetária e fiscal. Ou seja, se o governo quer estimular o consumo, ele pode reduzir a taxa Selic, e se ele quer frear o consumo, né, dar uma segurada na economia, ele basicamente aumenta a Selic. E além de ser uma ferramenta que o governo utiliza para política monetária, é também uma ferramenta para combate à inflação. Então a gente vem percebendo aí que nos últimos meses a inflação vem chegando a 2 dígitos, né? E em contrapartida, para buscar frear essa inflação, o governo vem gradativamente aumentando aí a Selic. A gente tinha a Selic no menor patamar que ela já chegou, que era 2%. E hoje a gente já está com uma Selic de 7,75%. Então o que está acontecendo? O governo ele vem aumentando a Selic como uma forma de frear o mercado, frear esse consumo para buscar reduzir, controlar essa inflação. É claro que essa ferramenta é a ferramenta mais ágil que o governo tem, mas nem sempre ela reflete de forma tão rápida assim na economia. E a Selic é a taxa básica da economia. Ela serve como referência para todos os outros investimentos e empréstimos. Então, se a gente tem uma taxa Selic mais alta, os empréstimos e os investimentos também vão ser mais caros ou vão pagar mais. E se a gente tem uma Selic mais baixa, como a gente tinha recentemente de 2%, o que isso faz? Você recebe no seu investimento de renda fixa um percentual menor, né, e faz com que os investidores busquem investimentos de maior risco, então, por exemplo, no mercado de renda variável, para ter ganhos maiores. E em contrapartida você também consegue crédito mais barato. E por isso que a Selic é uma ótima ferramenta para o governo estimular ou frear o consumo aí das famílias e das empresas. Outro indicador que você vai cansar de escutar é o CDI. E ao contrário do que muitos pensam, CDI não é investimento, tá? O CDI ele é uma taxa. E essa taxa ela surgiu entre os empréstimos que os bancos fazem entre eles. Acredite, se você não sabia, os bancos emprestam também dinheiro um para os outros. Todos os dias, todos os bancos têm que ter um percentual ali do seu patrimônio depositado junto ao Banco Central. Então, se o Banco A hoje tem mais dinheiro em caixa do que o Banco B vai lá, recorre ao Banco A, pega esse complemento de caixa, faz esse depósito junto ao Banco Central e ele remunera o Banco A ao CDI. O CDI ele é bem próximo à taxa Selic. Então, hoje a gente tem uma taxa de Selic de 7,75 e o CDI está em 7,65. Nos últimos tempos, o CDI tem sido 0,10 abaixo, né, da taxa Selic. E é uma taxa utilizada em títulos privados. Então é comum, quando você investir em CDBs, LCIs, LCAs, LCs, debêntures, você encontrar esses investimentos pagando um percentual do CDI. Então, por exemplo, se você tem um investimento que te paga 100% do CDI, significa dizer, neste momento, que você vai receber exatamente o CDI, que é 7,65. Por outro lado, se você tiver um investimento que paga menos ou mais do que 100%, então, por exemplo, 110%, 120%, significa que você vai receber mais do que o CDI do momento. E como eu falei, um dos investimentos que vai ter a sua rentabilidade atrelada ao CDI é o CDB. O certificado de depósito bancário é basicamente um investimento onde você empresta o dinheiro para o banco e, em contrapartida, ele te remunera um percentual do CDI.
É muito comum hoje em dia a gente encontrar bancos digitais e até bancos grandes que já estão pagando 100% do CDI, inclusive é o que eu recomendo para você, no mínimo, você buscar, e outros bancos também que pagam até mais do que isso. Já para as financeiras, né, aquelas empresas, aquelas instituições financeiras que fazem empréstimos, elas têm a sua modalidade do CDB, que é a LC, a letra de câmbio. Então é basicamente o CDB das financeiras. Então elas emitem essas LCs para captar recursos, para na outra ponta elas fornecerem esses empréstimos para os seus clientes. Já outros dois investimentos também de bancos são as LCIs e as LCAs. São investimentos bem parecidos e o interessante deles é que eles não têm IOF nem imposto de renda. A LCI, que é a letra de crédito do imobiliário, e a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, é basicamente uma opção de investimento que você empresta o dinheiro para o banco. No caso da LCI, o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar lá na outra ponta para, por exemplo, você que está fazendo um financiamento comprando uma casa, então ele vai fomentar o mercado imobiliário. Já a LCA, o banco vai pegar o seu dinheiro e lá na outra ponta ele vai emprestar para o agronegócio. Então, por exemplo, um produtor que está precisando de um dinheiro lá para fazer a sua plantação, comprar alguma máquina, ele vai fomentar o setor então do agronegócio. Um outro investimento até que recente no mercado brasileiro são os COIs, que é o Certificado de Operações Estruturadas. É basicamente a versão brasileira das notas promissórias, bastante comuns aí nos Estados Unidos e na Europa. E o COI é uma modalidade de investimento onde você trabalha com cenários e em algum indicador específico. Por exemplo, vamos supor que você investiu em um COI que vai te remunerar baseado na variação da cotação do dólar. Então ele vai te dar lá, por exemplo, 3 cenários. No primeiro cenário, se o dólar variar até 10%, você não recebe nada, por exemplo. Se o dólar variar de 10% a 20%, você recebe lá 10% de rentabilidade sobre o que você investiu. E se o dólar subir acima de 20%, você recebe 20% sobre o que você investiu. E por ter essa condição que você pode não ganhar nada, tem alguns COIs que tem o capital protegido. Ou seja, se o cenário for aquele que você não ganha nada, pelo menos eles vão devolver, né, vão proteger ali o principal, o dinheiro que você investiu. E como forma de trazer segurança para os investimentos de renda fixa privados, os bancos se uniram e eles criaram o FGC, ou seja, é os bancos que mantêm essa instituição, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que funciona como um seguro para os investimentos privados. Então, se você tem dinheiro em algum dos investimentos que o FGC cobre, você tem um limite por instituição financeira de até R$250 mil e um limite global de R$1 milhão por CPF ou CNPJ num período de 4 anos. Vou dar um exemplo aqui para você entender a utilização do FGC. Vamos supor que você tenha 500 mil dividido em 2 bancos, 250 mil em cada um. Se o banco A, por exemplo, quebrar, o FGC vai entrar em ação e vai pagar ali os seus 250 mil reais, que é o teto. Contudo, como você recebeu, né, esse valor do FGC, o seu limite que era inicialmente de 1 milhão, você já recebeu 250 mil, você vai ficar só com 750 mil até passar o período de 4 anos para que passe esse período de carência e o seu limite volte a ser de 1 milhão. E se você tiver mais de 1 milhão, por exemplo, se tiver 5 milhões, 10 milhões de investidos, mesmo que seja em mais de uma instituição, você só tem o teto, né, de R$1 milhão, o FGC vai garantir esse valor e o resto, se essas instituições quebrarem, você não vai receber. E outras 2 siglas bastante comuns que você vai cansar de ouvir é o IR e o IOF, que é o Imposto de Renda e o Imposto sobre Operações Financeiras. O imposto de renda ele tem praticamente em todos os investimentos, né? Investimentos de renda fixa você vai pagar imposto de renda conforme a tabela regressiva e os investimentos de renda variável geralmente têm alíquotas entre 15% a 20%, dependendo do tipo de operação. Já o IOF ele está presente em sua grande maioria nos investimentos de renda fixa e você paga esse IOF nos 29 primeiros dias do seu investimento. E a partir do 30º dia você só vai ter então a cobrança do imposto de renda e aí você fica isento do IOF. Bom, essas são as principais siglas financeiras que você tem que saber, principalmente no começo, e até para que quando alguém vá, né, te recomendar algum tipo de investimento, você saiba o que estão te oferecendo para você acabar não entrando numa furada. Beleza? Se você curtiu esse conteúdo, se você acha que esse vídeo foi relevante para você, já deixa seu comentário, deixa a sua dúvida também aqui para mim, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like também, isso ajuda bastante. E tamo junto, falou!